como acabar as cochonilhas na rosa do deserto. Se você anda se fazendo essa pergunta, eu vou lhe responder nesse vídeo, mas sobretudo vou lhe responder uma outra pergunta: como as cochonilhas chegaram na sua rosa do deserto? Essa mocinha aqui está sendo atacada pelas cochonilhas de carapaça, e é um dos 3 tipos de cochonilha que aterroriza as nossas rosas do deserto. E se ao longo do ano várias vezes essas danadas aparecem na sua rosa do deserto, tem algo muito errado aí no seu cultivo. Mas não se preocupe, que hoje você vai desvendar esse mistério e acabar de uma vez por todas com as cochonilhas na rosa do deserto. Essas danadinhas aqui chegaram há 2 semanas e quando eu detectei eram apenas 3. Eu poderia simplesmente ter removido as 3 cochonilhas ou a folha em que elas estavam e aquele ataque teria acabado. Mas eu estaria terminando somente o sintoma. Eu estaria acabando com aquelas cochonilhas, mas não estaria resolvendo o problema, o motivo pelo qual elas chegaram na minha planta. E sendo assim, em poucos dias, outras cochonilhas iam chegar. Eu não removi, nem resolvi o problema, para mostrar aqui para vocês como elas podem ser rápidas. E em 2 semanas, várias folhas já estão sendo atacadas. Em vários vídeos aqui no canal, a gente já conversou de que uma planta só pode ser atacada por pragas se ela estiver debilitada, favorável a esse ataque de pragas, independente de qual seja a praga. Se a praga já se instalou na sua rosa do deserto, você precisa remover, tratar essa praga o mais rápido possível. Mas mais importante do que acabar com as pragas que estão na sua rosa é você impedir que novas pragas cheguem. E para entender como elas podem ser atraídas, eu vou dar o exemplo com essa aqui, o que foi que aconteceu com ela para que ela fosse atacada, e vou listar outros motivos que podem estar acontecendo aí no seu cultivo. Essa planta aqui, em especial, é uma variegata que a gente pode ver que está ficando esverdeada. E isso já é um alerta. Quando a variegata começa a perder o branquinho e ficar mais verdinha, significa que ela está recebendo pouco sol do que precisaria. Não só ela, como todas as minhas variegatas estão esverdeando, o que é um sinal de que o sol não está sendo suficiente para elas. E como isso acontece? É normal, é muito comum que ao longo do ano a luz do sol se movimente pelo nosso quintal, pela nossa varanda. A posição do sol vai mudando e isso se reflete ali nas nossas plantas. Esse lado aqui que eu estou, essa parede, no verão recebe sol de 7 da manhã às 18 horas. Mas à medida que o outono vai chegando, que o inverno vai se aproximando, ela fica totalmente na sombra. As minhas variegatas estão nessa posição em que pegava sol durante todo o verão. Nessa época do ano, já no alto do outono, elas não estão mais pegando sol pela manhã, que seria suficiente se elas não fossem variegatas, que precisam de mais sol, ou se elas não fossem adaptadas a ter sol o ano inteiro. Então, quando esse período de sol foi diminuindo, ela foi ficando mais suscetível ao ataque de pragas. Nesse caso específico, quando as variegatas começaram a esverdear, eu já poderia ter mudado para um lugar de mais sol, que é inclusive o que eu vou fazer, não só com essa, que já está atacada, como as outras que ainda não estão, mas se nenhuma providência for tomada, possivelmente vão ser. Mas nem sempre a gente tem essa possibilidade ou esse espaço de remanejar as plantas. E aí vem a importância que eu sempre estou falando aqui no canal, da gente planejar o nosso cultivo. Não importa se o meu quintal é grande e cabe muitas plantas, se ao longo do ano eu não posso manter as condições ideais para ela. E aí vem a nossa consciência, a nossa disciplina em adquirir plantas de acordo com os nossos limites, seja o limite físico, qual espaço eu tenho para elas, seja o nosso limite pessoal. O que eu vejo de gente que tem 300, 400 plantas e não dá conta nem da rega. E com o tempo isso começa a ficar pesado, começa a ficar chato, a pessoa vai se desinteressando e o que era para ser um cultivo prazeroso vai ficando de lado, vai se tornando um fardo, um estorvo. E aí quando a gente não dá mais conta de ir cuidando delas ou não está atento aos sinais que elas dão, é muito comum a gente deixar de admirar as flores, aquelas lindíssimas que a gente comprou pelo catálogo e passa a maior parte do ano combatendo praga. Nesse meu caso tá fácil de resolver porque eu tenho espaço ensolarado
onde eu vou poder colocar elas e elas vão passar o resto do ano recebendo o sol adequado para elas. E aí, se eu não tivesse esse espaço para remanejar minhas plantas, o que aconteceria? Eu teria que amontoar na parte de sol ou deixar mesmo na parte sombreada, e nas duas situações ia dar ruim. Uma, porque a alta densidade prejudica a ventilação e isso também atrai pragas, ou sombreada, ela fica mais suscetível também ao ataque de pragas, porque a rosa do deserto geneticamente é adaptada ao sol pleno. Ela pode se adaptar à meia sombra, receber só um turno de sol? Pode, mas as minhas já são adaptadas a receber o sol o dia todo. Então, quando o sol diminui, elas sentem. E aí, tem um segundo motivo que favoreceu esse ataque aqui que você está vendo, que foi um detalhe na prevenção de pragas. No momento em que eu reparei que as minhas variegatas estavam esverdeando, já era um indício ou de eu passar para a área de mais sol ou de eu dar uma apertada na prevenção. Então, o óleo de NIM que eu aplico mensalmente, nesse momento em que ela já estava dando sinais de que estava pouco sol, eu poderia ter feito uma aplicação quinzenal, que eu não fiz. Muito provavelmente, se há 15 dias eu tivesse feito uma aplicação, esse ataque não teria acontecido. Que foi justamente quando eu vi as primeiras cochonilhas e deixei um pouco mais para a gente fazer esse vídeo aqui. Então, identifiquei o problema, que o sol estava deficiente, e não intensifiquei a prevenção de pragas. Então, o resultado é esse aqui. E isso é muito comum acontecer no dia a dia. Às vezes, a pessoa se passa da observação, da inspeção, e aí não viu quando só tinha 3, quando viu já está nesse estado aqui, ou pior, quando já tem várias plantas infestadas. Eu vou mostrar aqui como a gente vai limpar essa planta de uma forma que não vai agredir a planta, mas antes eu vou te contar outros fatores que podem favorecer a chegada e o ataque das pragas. Assim como o sol, também a rega insuficiente. Uma planta desidratada se torna mais suscetível, ela fica mais vulnerável ao ataque de pragas, assim como uma planta mal nutrida ou uma planta desnutrida. Então, aquela rosa do deserto que não recebe uma adubação equilibrada, com todos os nutrientes que ela precisa, também está mais suscetível ao ataque das pragas. E esse motivo, nutrição desequilibrada, é o mais comum de acontecer nos cultivos de rosa do deserto no Brasil. Ainda se tem muito a ideia, eu espero que não aqui entre os que acompanham o canal, mas é muito comum se pensar que quanto mais adubo coloca, mais forte a planta fica. Mas a gente já sabe que o excesso faz ainda mais mal do que a carência. Usar fertilizantes em dose acima do que o fabricante recomenda, em espaços mais curtos do que o fabricante recomenda, ou sair misturando um monte de fertilizante, é quase certeza que suas plantas serão atacadas por pragas. Então, vamos tratar essa mocinha aqui e eu vou te mostrar 3 formas de você acabar com a cochonilha de carapaça, mas não esqueça que se elas já estão aí, você precisa descobrir o motivo delas terem chegado aí e aí sim, combater na raiz do problema. A cochonilha de carapaça é assim chamada de carapaça porque ela tem essa capinha, essa casquinha, que é realmente uma carapaça que protege o insetinho que está ali dentro. Então, essa carapaça que fica ali aderida, a gente percebe que elas não ficam andando na folha, né? Elas ficam ali realmente presinhas, aderidas na folha. Ela forma essa capinha, que é uma cera. Então, não adianta, por exemplo, a gente vir e borrifar o produto se esse produto não agir na carapaça. No caso da cochonilha de carapaça, a gente precisa remover mecanicamente, fisicamente, elas da folha. Eu vou mostrar 3 técnicas para acabar com a cochonilha que já está na planta, de acordo com o grau de infestação, com o quanto já foi atingido. Nesse caso de uma infestação inicial, que elas ainda não estão tão aderidas, nem tem tantas plantas infestadas, a gente vai usar um algodão e uma solução de óleo de NIM. No caso de uma infestação já mais grave, mais severa, você pode usar uma escova de dente macia, também embebida nessa mesma solução que a gente vai preparar, ou se você não tiver o óleo de NIM, você pode pingar 2 ou 3 gotinhas de detergente líquido, aquele de lavar louça, de coco ou detergente neutro. Tanto o detergente quanto o óleo consegue dissolver a chamada carapaça e isso facilita atingir o inseto que está
protegido por essa carapaça. No caso de uma infestação já muito severa, que já atingiu a planta praticamente inteira, ou são muitas plantas, eu recomendo que você faça logo a poda. Com cuidado com a parte podada, infestada, já vá colocando no saquinho e elimine, descarte bem longe da sua coleção. Nesse caso, que é uma infestação inicial, só tem uma planta, a gente vai usar o óleo de nim, com um algodãozinho mesmo, que vai resolver. E para preparar o óleo de nim, você precisa ler no rótulo a indicação do fabricante. Esse sachê recomenda 10 ml, o sachê completo, para 1 litro de água. Vai ter óleo de nim, que o recomendado são apenas 3 ml ou 5 ml, varia conforme o fabricante, e só quem vai lhe dizer a dosagem é o fabricante. Eu tenho aqui 1 litro de água e eu vou preparar todo, porque depois de limpar essa planta eu vou borrifar nas vizinhas. Além de inseticida, o óleo de nim também é repelente. Então eu vou usar todo o óleo nesse litro d'água. Eu vou botar uma porção menor. E vim passando tanto em cima como no verso da folha, folha a folha. E eles vão sendo removidos ou alguns cuidados. Não aplique em hora quente do dia. Prefira o finzinho da tarde, já sem sol direto, ou de noite. Lembre de passar no verso das folhas e nas axilas, nesse local de encontro entre a folha e o galho, e também nos galhos. E se for o caso de usar detergente, depois de meia hora de aplicado, faça o enxágue. Não deixe sua rosa do deserto com detergente. Monitore a planta e se após uma semana ainda tiver presença de cochonilha, repita o procedimento. E, sobretudo, investigue a causa dessas cochonilhas estarem aí atacando a sua rosa do deserto. Se você não usa o óleo de nim como preventivo, inclua no seu sistema de prevenção e uma vez por mês aplique óleo de nim nas suas plantas. Fazendo isso, você não só vai limpar as cochonilhas que estiverem aí, como vai prevenir que novas cochonilhas cheguem para atacar as suas coleções. Agora me conte aqui nos comentários, você já teve ataque de cochonilha aí nas suas plantas? Se a cochonilha que aparece aí é daquela branquinha, farinhenta ou cochonilha de raiz, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque logo logo nós vamos ter vídeo específico sobre essas outras cochonilhas também. Cheiro, bora florir o nosso mundo?